Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo vestidinho de Natal. Ele possui pregas na pala, faixa na cintura e manguinha tulipa. Ele também possui um acabamento perfeito, pois ele é todo embutido. Eu vou disponibilizar o molde no tamanho 1 ano na descrição do vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá? Essa aqui é a nossa manguinha tulipa. Para ficar nesse formato de tulipa, ela tem 2 partes. Então, vocês vão cortar 8 vezes essa manguinha. Eu deixei no molde esse esboço aqui de como vocês vão posicionar as 2 partes para pregar na palhinha. Então, depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como vocês vão fazer. A frente do vestido eu modifiquei para podermos fazer as preguinhas. Então, ela vai ser bem mais comprida do que a parte do forro. Ela possui essas marcações, tá vendo essas linhas? Que é onde vocês irão fazer as dobras. Vocês irão cortar uma vez na dobra do tecido principal. Ó, uma vez aqui na dobra. Então, ela aberta vai ficar dessa forma. Nós também temos a frente para o nosso forrinho. Vocês percebem que esse molde possui o tamanho normal. Por quê? Porque nós iremos cortar uma vez na dobra do tecido do forro. Tá vendo? Dobra do tecido, ele aberto vai ficar assim. Esse aqui é o nosso molde das costas. Ele deve ser cortado espelhado. Então, nós iremos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Como eu estou fazendo um vestido todo vermelho, então eu optei por usar o mesmo tecido no forro e no tecido principal. Nós iremos também colocar uma faixa na cintura. Essa faixinha vai ser cortada de maneira inteiriça e vai medir 10 centímetros por 28 centímetros. Também cortaremos as faixas das costas para fazer um lindo laço atrás. Então, vão ser 2 faixas medindo 12 centímetros por 76 centímetros. E por fim, nós temos a sainha do nosso vestido. Essa sainha, ela vai medir toda a largura do tecido, que no caso é 1,40. Então, vai medir 1,40 m por 40 centímetros de altura. Assim, o vestido ele vai ficar bem rodadinho e com um comprimento bem legal. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós iremos fazer as preguinhas da pala do vestido. Nós iremos pegar o nosso molde e a nossa palhinha, com a pala na dobra do tecido, vamos dobrá-la ao meio. Nós iremos posicionar o molde em cima da palhinha, dessa forma, e nós vamos arredar um pouquinho aqui para o lado, e com a caneta fantasma, iremos fazer as marcações nas laterais. Então, a gente vai vir aqui. Vou marcar direitinho cada linha. E depois a gente vai arredar mais um pouquinho pro lado de cá. E iremos também fazer a marcação na lateral aqui da palhinha. Depois de feitas as marcações, nós iremos abrir essa pala. Ó, percebam, não sei se dá pra ver aí, mas percebam que as marcações ficaram no centro da pala e na lateral da pala. Então, a gente vai vir aqui com uma reguinha e a gente vai unir essas marcações.
traçando uma linha horizontal até a outra lateral. Fica mais ou menos assim. Passando com cuidado até a outra lateral. Essa caneta fantasma aqui é ótima, gente. A gente passa um ferro em cima e essas marcações aqui vão sumir. Então, pessoal, ficou assim. Eu marquei as linhas de lateral a lateral, todas as linhas da palhinha. Então, feitas as marcações, a gente vai fazer as dobras das preguinhas. Ó, nós iremos dobrar primeiro a primeira linha até a terceira linha. Então, nós iremos vir com cuidado, vincando bem a primeira linha. A gente vai vincando assim com o dedo mesmo, passando a unha. Posicionamos então a primeira linha em cima da terceira linha. Posicionamos e vincamos. Essa vai ser a nossa primeira preguinha. Depois de vincada essa, nós iremos partir para a quarta linha. Nessa quarta linha, nós iremos também vincar com cuidado, passando a unha. Vincar exatamente no lugar que a gente fez a marcação. E iremos posicionar essa quarta linha aqui na última linha que a gente marcou aqui, bem embaixo aqui, ó, em cima direitinho. E também iremos dar uma vincada para segurar essa preguinha. Agora, fazendo isso, a gente já pode ir lá e passar com o ferro aqui para as preguinhas ficarem bem fixas. Eu vou ali passar e já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui com a palhinha passada. Agora nós iremos deixar reservado em cantinho. Essas aqui são as faixas que nós colocaremos nas costas do vestido. Nós iremos dobrá-las ao meio, passá-las com ferro e em uma das pontas nós marcaremos 1 centímetro. Nós marcaremos 1 centímetro na ponta que vai ser pregada na pala. Então, nós iremos vir aqui e marcaremos aqui, ó, 1 centímetro. Eu quero que esse laço, ele tenha as pontas mais largas. Então, eu vou começar marcando com a caneta a partir desse 1 centímetro por todo o comprimento, até ir morrendo aqui nessa ponta do final. Por quê? Porque eu quero que essa ponta do final fique mais larga do que a ponta que vai ser pregada na pala. Então, depois que eu marcar com a canetinha fantasma, eu vou recortar essa parte que eu marquei até ir morrendo aqui no final e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui eu já cortei e, como eu disse, a ponta vai ficar um pouquinho mais larga do que o restante do comprimento da faixa. Nós iremos fazer isso nas duas faixas. Então, depois de cortar nas duas faixinhas, eu vou posicionar uma em cima da outra. Lembrando que a parte que está aberta fica para cima. Vou posicionar uma em cima da outra e vou fazer uma marcação mais ou menos na diagonal aqui, para que esse lacinho tenha uma ponta em diagonal. Aí eu faço a marcação só nessa de cima e corto as duas iguais. Pronto. Então agora eu posso cortar aqui as duas ao mesmo tempo.
Prontinho, as pontinhas foram cortadas. Agora nós iremos reservar essas duas faixas e vamos continuar fazendo o vestido. Voltamos aqui com a nossa palhinha, onde eu já fiz as preguinhas. Para essas preguinhas ficarem mais seguras aqui, eu vou na máquina e vou passar uma costura primeiro nessa primeira preguinha e depois eu vou vir nessa segunda preguinha aqui e passar também uma costura. Depois que eu passar a costura aqui, eu vou vir aqui do lado e passar uma costura de segurança, prendendo as laterais também. Então aqui está a nossa palhinha, pessoal. Eu vou tentar focar com a câmera onde eu passei a costura. Eu passei, ó, aqui nesse lugar e também passei nessa preguinha aqui. Tá vendo? Atrás vai ficar assim. Com essas duas costuras. E também passei uma costurinha de segurança nas laterais, somente no lugar que tem as preguinhas. Agora nós iremos pegar a faixa que nós cortamos para colocar na frente do vestido. Nós iremos dobrá-la ao meio. Eu gosto de bordar as minhas faixinhas. Se alguém souber bordar, essa é uma boa dica, fica lindo bordado. Quem não souber, também pode colocar um lacinho aqui na frente, vai ficar muito lindo. Então nós iremos dobrá-la ao meio, iremos posicioná-la na pala, direitinho, com a parte que vai ficar aberta para baixo, e aqui em cima vai ficar a parte que fica fechada, que ficou na dobra do tecido. Então nós vamos posicioná-la e fazer uma costurinha de segurança nas laterais da palhinha, prendendo essa faixinha na pala. Então eu fiz aqui a costura de segurança, eu fiz nas laterais e também resolvi fazer aqui na parte de baixo dela para ficar mais segura. Então nós só iremos deixar essa parte aqui solta, tá vendo? Com a nossa palhinha então quase pronta, nós iremos então unir o tecido principal da frente com as costas. Vamos posicionar então o lado direito, voltado para o lado direito, e vamos fazer uma costurinha aqui unindo os ombros, tanto no tecido principal quanto no forro. Unimos frente com costas do tecido principal e do forro, passamos com ferro, vincamos bem a parte da costura e agora nós iremos colocar a faixa das costas. A faixa das costas nós iremos costurar essa parte diagonal e todo o comprimento dela, e depois nós iremos desvirar e passar com ferro. Iremos fazer isso nas duas faixas. Aqui então eu já passei a costurinha, já refilei, virei a peça e também passei. Então ela vai ficar assim. Pessoal, refilar nada mais é do que você tirar o excesso da costura. Os moldes disponibilizados, eles possuem margem de costura de 1 centímetro. Então vocês podem cortar aqui e deixar mais ou menos meio centímetro. Aqui essa pontinha aqui da diagonal, vocês podem cortar com cuidado assim. Cuidado para não chegar aqui na costura, que aí fica melhor depois quando virar, ela faz a pontinha mais bonitinha. Agora nós iremos colocar as nossas faixas das costas. Elas serão colocadas da seguinte forma. Aqui a gente está com a pala da frente. Nós iremos colocar elas nas laterais aqui, sobrepondo essa faixinha da frente.
Então a gente tem aqui, ó, a primeira faixa, a gente vai colocar, ó, com a ponta pra cima, vai vir aqui e vai sobrepor em cima dessa faixinha aqui da frente. Só que é o seguinte aqui, nós temos que fazer uma marcação aqui embaixo de 1 centímetro, porque é onde vai ser passada a costura depois. Então a gente vai vir com a caneta, vamos fazer aqui uma marcação de 1 centímetro. E essa faixinha vai ter que ser colocada acima dessa marcação de 1 centímetro, para não atrapalhar depois a costura. Vai ser colocada aqui e rente aqui a nossa faixinha da frente, ó. Rente aqui, ó. Não pode passar para cima, tem que ser rente. Se ela ficar um pouquinho mais larga do que a faixinha da frente aqui, a gente vai fazer uma pence aqui no meio, para que ela possa ficar, ó, do tamanho exato da faixinha da frente. Lembrando de não pegar essa marcação aqui que a gente deixou para fazer a costura depois. Vai ficar assim, sem pegar essa marcação, e com uma pequena pence, se precisar, e rente a faixinha, tá vendo? Vamos passar uma costurinha aqui de segurança e fazer a mesma coisa do outro lado com a outra faixa. Então aqui, pessoal, ó, ficou 1 centímetro acima da palhinha e rente aqui a nossa faixinha da frente, tá vendo? É assim que deve ser costurado. Faixinhas devidamente pregadas, nós iremos então unir o forro ao tecido principal. Então nós iremos posicionar o forro em cima aqui, ó, do tecido principal, o lado direito voltado para o lado direito. Nós iremos costurar aqui na parte do abotoamento, subir até o pescoço e finalizar aqui do outro lado na parte do abotoamento. Depois de costurar, eu refilei, dei uns piques aqui na parte do pescoço e agora nós iremos reservar essa peça para fazer a manguinha. Aqui no molde tem um esboço de como que as partes devem ser sobrepostas umas nas outras. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa parte vai ficar assim. E essa parte vai ficar sobreposta em cima dessa outra parte aqui. Aí vocês ajustem direitinho aqui para ficar direitinho. Depois de dispor corretamente aqui no nosso esboço, nós iremos separar novamente as 4 partes e vamos passar uma costurinha na parte de baixo de cada uma dessas partes. Então depois nós iremos refilar, virar e passar com ferro. Após posicionarmos as partes corretamente uma em cima da outra, nós iremos alfinetá-las. Primeiro eu alfinetei uma manguinha, então eu vim aqui com a outra por cima e alfinetei ela a partir dessa outra manguinha que eu já havia alfinetado, para que as duas possam ficar, ó, do mesmo comprimento e do mesmo tamanho. Percebam que em uma manguinha eu sobrepus a parte direita sobre a parte esquerda e na outra manguinha eu sobrepus a parte esquerda sobre a parte direita. Eu fiz dessa forma porque na hora que nós colocarmos essas manguinhas na pala, elas ficarão posicionadas corretamente. Agora então eu irei passar uma costurinha de segurança nessa parte de cima, nas 2 manguinhas, e eu volto aqui para a gente continuar a confecção do nosso vestidinho. Depois de passarmos a costurinha de segurança em cada manguinha, nós iremos marcar
2,5 centímetros em cada uma das pontas. Aqui eu já fiz as marcações. Pegamos aqui também a nossa palhinha, que ainda se encontra aberta e do lado avesso. Vamos afastar o forro e também iremos marcar 2,5 centímetros no final da cava das costas e no final da cava da frente. Vamos marcar aqui então, 2,5 centímetros e aqui também 2,5 centímetros. Eu já marquei aqui, inclusive. Então, faremos isso de um lado e do outro lado. Marcamos aqui, então, 2,5 centímetros no final de cada cava dos dois lados. Assim, agora nós podemos dar continuidade ao nosso vestido. Voltando com as nossas manguinhas, nós iremos agora passar uma costura para franzi-las. Então, a partir do ponto onde nós marcamos aqui, nós iremos passar uma costurinha para franzir até o final da outra marcação. Então, nós iremos começar aqui a partir desse ponto e vamos terminar no segundo ponto aqui onde nós marcamos. Iremos passar essa costura no maior ponto da máquina. Eu gosto de passar duas costurinhas, uma paralela à outra, porque eu acredito que assim franze melhor. Mas isso fica a critério de vocês. Depois que eu passei as costurinhas para franzir a manguinha, eu dobrei elas ao meio e dei um pique aqui com a tesoura para marcar exatamente onde está o meio. Então agora eu vou abrir a nossa palhinha que está do lado avesso. Notem que a frente da palhinha está aqui, ó, com as preguinhas, e aqui as costas. Eu vou posicionar a nossa manguinha de modo que o nosso pique fique exatamente no meio da nossa cava, onde nós costuramos o ombro. Vou alfinetar. E também vou alfinetar a ponta das manguinhas aonde nós marcamos os 2,5 centímetros na cava. Primeiro em uma ponta e depois na cava das costas, em cima da marcação que nós fizemos. Agora nós iremos franzir, distribuindo bem o franzido por toda a manguinha. Depois de franzir as manguinhas, eu fui na máquina, passei uma costurinha de segurança para prendê-las aqui. Agora nós iremos embutir essas manguinhas. Como nós faremos isso? Antes de embutir, nós iremos alfinetar as manguinhas aqui e prendê-las para que quando a gente for costurar, essas manguinhas não possam atrapalhar. Alfinetei esse lado, alfinetei também o outro lado, e agora nós iremos sobrepor o forro sobre essa manguinha e sobre o nosso tecido principal. E nós iremos passar uma costura por toda a cava, de um lado e também do outro lado. Quem ainda não se sente seguro, pode primeiro alfinetar toda a cava e só então depois passar a costurinha. Outra coisa, pessoal, é que tenham cuidado na hora de costurar as pontinhas aqui da cava por causa da faixinha que nós já pregamos. Essa faixinha não vai ter costura em cima dela, tá vendo? Ó, tem 1 centímetro direitinho aqui pra gente pregar a cava e a faixinha aqui ficar solta. Então, muito cuidado aqui nessa hora. Costuramos a nossa cava, agora nós iremos refilar, vamos também fazer os piques, virar a nossa palhinha e passar.
Viramos o nosso vestido, passamos e agora iremos fechar as laterais. Com as faixinhas das costas voltadas para dentro, nós iremos pegar a lateral da frente, abrir, e a lateral de trás, uni-las e vamos passar uma costurinha aqui, em cada lateral. Palhinha fechada, nós iremos reservá-la e pegar a nossa sainha. Para a nossa sainha, nós faremos uma carcela bem fácil para iniciantes. Em uma das pontas, nós dobraremos 1 centímetro e depois dobraremos mais 1,5 centímetros, fazendo uma espécie de bainha. Passaremos uma costurinha e depois, na outra ponta, nós dobraremos 1 centímetro e depois mais 1 centímetro e também passaremos a costurinha. Passamos as costurinhas e agora nós iremos marcar qual vai ser o tamanho da nossa carcela. Para vestidinhos de 1 ano, eu gosto de fazer carcelas de 6 centímetros. Então, eu vou marcar aqui descontando 1 centímetro da margem de costura. Vou marcar então 7 centímetros. Fiz a minha marcação de 7 centímetros. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos sobrepor a parte mais larga que nós costuramos sobre a parte mais fina. Então, nós iremos sobrepor a costurinha da parte mais larga em cima do final da parte mais fina. Iremos sobrepor e passar uma costurinha aqui para fechar nossa sainha. Nós iremos então passar uma costurinha aqui para fechar nossa sainha. E quando chegar aqui no lugar que a gente fez a marcação da nossa carcela, nós iremos fazer uma costura horizontal, fechando aqui e deixando essa carcelinha aberta. Carcelinha pronta. Agora eu vou virar essa sainha e vou fazer a bainha. A bainha que eu gosto de fazer é uma bainha que é mais larguinha. Então, eu vou dobrar 1 centímetro e depois eu vou dobrar 4 centímetros para cima, para essa bainha ficar mais larguinha. E vou passar uma costurinha. Depois eu vou vir aqui na parte de cima, onde nós fizemos a carcela, e vou passar 2 costurinhas para franzir nossa saia. Essas costurinhas vão ser feitas do ponto mais alto da máquina. E assim nós poderemos pregar ela na nossa palhinha. Bom, pessoal, eu passei as 2 linhas de franzir paralelas e também fiz a bainha. Agora nós iremos pregar a saia na nossa pala. Eu vou pegar a nossa palhinha e vou fazer um pique no meio dela. Vou posicionar direitinho aqui para ver onde está o meio. Posicionei. E vou dar um pique bem no meio aqui da nossa palhinha. Assim ela ficará marcadinha. Vou fazer a mesma coisa com a nossa saia. Vou dar um pique no meio da parte da frente da nossa sainha.
Olha só, pessoal, eu virei a nossa saia ao avesso. A parte da frente está aqui, ó, pra cima, com o pique que eu dei. E a parte de trás, onde tá a carcela, ficou aqui embaixo. Eu vou vir aqui, ó, com a minha palhinha e vou colocar ela dentro da minha saia. Aberta. Agora eu vou pegar onde eu dei o pique aqui, ó, e vou alfinetar exatamente onde eu também dei o pique, na parte da frente da minha palhinha. Alfinetei. Agora eu vou vir aqui, ó, atrás, onde tem o nosso abotoamento, e atrás da sainha, onde tem a nossa carcela, e pregar exatamente, ó, rente o abotoamento, a nossa carcela vão ficar rentes, tá vendo? Vou alfinetar aqui também. A carcelinha e o abotoamento. Lembrando, gente, que eu tô alfinetando aqui a sainha somente no tecido principal, tá? O forro nós iremos pregar depois. Alfinetei aqui e vou lá do outro lado agora. E também irei aqui alfinetar o abotoamento na outra parte da carcela. Pronto. Alfinetando nesses 3 lugares, agora você pode ir franzindo e assim a gente pode costurar depois. Eu vou franzir aqui e já volto para mostrar para vocês. Costuramos aqui a nossa sainha na pala e agora, para finalizar, eu vou fazer um pontinho invisível aqui para fechar o forro e fazer também o abotoamento do nosso vestidinho. Vocês podem fazer o abotoamento com botão de pressão ou botão de casinha. Eu vou finalizar o vestido e já eu mostro para vocês o resultado. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso vestidinho finalizado e olhem só que fofura que esse vestidinho ficou, gente, ó, cheio de detalhes. Tem as preguinhas na pala, a manguinha tulipa que dá um charme a mais e também olhem que charme que esse lacinho nas costas ficou. Olha que fofura, gente. Talvez você diga, ah, mas eu não consigo fazer esse vestido. Mas lembre-se, pessoal, é o Senhor que nos capacita. Todos nós já fomos iniciantes algum dia. Eu tenho certeza que se você tentar, você vai conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixe seu like e se inscreva no canal para que eu possa trazer mais conteúdos nesse formato. Um abraço e fiquem com Deus!